vem chegando. Pode vir, porque hoje a live é muito linda, muito especial. Meu nome é Caio Correia, para quem não me conhece. Perdão. Acredito que, na verdade, todo mundo me conhece, porque todo mundo até agora é meu seguidor aqui. Então, queria hoje falar que a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para mim, tá? E eu vou trazer um convidado muito especial, que é uma grande inspiração para mim, que eu já conheço o trabalho dele há bastante tempo. E recentemente ele acabou fazendo um trabalho que ganhou uma notoriedade bem grande, que foi o documentário chamado Muco, tá? E esse documentário ele tem como título Muco, a contradição na tradição, e que é um assunto que eu sempre trago para minhas aulas, né? E para minha abordagem, principalmente com os meus alunos, porque o que a gente acaba vendo, né? E eu vou deixar ele falar isso bem melhor também. Ele já está até aqui, o grande Oberon. Seja muito bem-vindo, Oberon. Já vou te chamar, só introduzir você direito com toda a honra que você merece. A gente trabalha uma cultura tradicional, né? Imagina, a Índia e toda essa cultura do yoga, a cultura védica, ela é muito antiga. E ela tem textos muito antigos que foram escritos em outra época, com uma forma, com uma cultura para tipos de pessoas específicas. E é muito importante a gente conseguir interpretar esses textos, compreender, entender o contexto deles para que a gente saiba traduzir para a nossa realidade de hoje em dia. E quando a gente não traduz, quando a gente não faz essa tradução, vamos dizer assim, ou essa contextualização, a gente acaba ficando muito preso, como se fossem verdades absolutas, em dogmas. E a gente vê dentro desse documentário Muco do Oberon como isso é muito forte, né, ainda até hoje na Índia e de maneira geral na cultura do yoga, né, que foi o foco desse documentário. E hoje a gente também vai falar sobre um outro assunto, um outro projeto do Oberon. Então vou chamar ele aqui, pode chegar, Oberon, muito bem-vindo. Bom dia, namastê, irmão, como vai? Ah, moleque. Bom dia, tô ótimo. Tudo ótimo, melhor Você? agora. Pô, que honra ter você aqui. Obrigado de verdade por aceitar o convite. Assim, é uma grande honra a gente poder receber pessoas tão atuantes, né? A gente vê muito hoje em dia, e não desmerecendo nada, tá? Mas hoje em dia a gente vê muito um movimento na internet, né? Um movimento que é forte, um movimento que tem um alcance gigante e que a gente consegue beneficiar muitas pessoas através da internet, através das redes sociais, né? E só que uma coisa que eu vejo em você há muito tempo é que o seu trabalho muitas vezes nem é tão falado assim nas redes sociais e todo o seu envolvimento nem é tão falado assim, mas tem um impacto gigantesco na vida de milhões de pessoas, e mais do que isso, na vida de milhares de seres, né? Milhões de seres. E o quanto isso é bonito, isso me inspira pra caramba. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer por todo esse transbordamento seu, que eu acho lindo de verdade, assim, e que dá para ver quanto ele é honesto, quanto ele é sincero, quanto ele é realmente verdadeiro, ele sai do seu coração. Então, obrigado por tudo que você é. Assim. Então, obrigadão Caio, pela presença. é, honro muito suas palavras, acolho, trago aqui para o coração, agradeço demais e vou pedir emprestado algumas delas, porque o seu trabalho também tem uma repercussão incrível nesse mundo. É, eu, eu, eu percebo, né, de pessoas do meio, portanto que esse cuidado, né, de trazer a tradição, de trazer o yoga de uma forma onde até foge um pouco do planeta Instagram, onde as pessoas se prendem muito à casca da coisa, né? Então, honro muito também a existência desse ser Caio aqui nesse planeta e muito agradecido por essa oportunidade, por esse convite. Para mim é uma felicidade muito grande estar falando, abordando esse tema, o Vegan Yoga, que é um tema que eu venho desenvolvendo já há alguns anos e eu gosto, eu acho necessário. Explica um pouquinho, Oberon, para as pessoas aqui, como é que foi o seu trajeto, porque primeiro, o Oberon é professor de yoga, né? Para começar de tudo, o Oberon é um grande ativista dos direitos animais, né? Mas o Oberon também é professor de yoga. E como é que começou o seu caminho no yoga, essa sua vida, assim? Quando foi o despertar? Você lembra o que foi o impulso que te levou? Boa. Como é que foi?
Eu tive a sorte e o privilégio de nascer em um lar onde os meus pais já eram praticantes de yoga. Então, eu cresci com muita familiaridade de alguns termos, de algumas palavras, de algumas sequências, de posturas e principalmente de valores. Então, isso sempre foi a parte forte do que a gente absorvia. É claro que ludicamente, enquanto criança, fazer o Surya Namaskar era gostoso, não era uma disciplina, a gente não fazia todos os dias, mas meu pai estava ali, às vezes, né, ele ensinava a gente ou aprimorava alguma coisa, mas assim, enquanto valor, enquanto diretriz, né, para o ser, para o caráter e tudo mais, o yoga sempre foi muito pautado dentro da nossa casa. Nossa casa, que eu digo, não é só meu pai e minha mãe, mas eu tenho é, aqui um clã gigantesco, meu pai, minha mãe e 10 filhos, e todos com esse mesmo foco, com esse mesmo olhar para a espiritualidade e o yoga como um bom alicerce para isso. E aí tive uma adolescência não comum, mas uma adolescência que andou um pouco distante do que os meus pais vivenciavam. Eu fui mais para o esporte e tal. E com 17 anos, você perguntou qual foi o start, né? E com 17 anos, eu participei de um retiro, que é o retiro que a gente trabalha hoje, né? O Prana Prashakti. E nesse retiro eu me dei conta do quão rica era tudo aquilo que eu tinha dentro da minha casa, né? Via gente indo longe para tentar buscar o yoga e tal, e eu cresci com isso. E foi aí que eu comecei a dar os passos com as minhas próprias pernas. Isso com 17 anos de idade. Mas, cara, conta um pouquinho mais, porque eu acredito que, como você mesmo falou, né, é um privilégio, assim, principalmente para, acredito que para a maioria que está aqui, que são admiradores do yoga, como é que é uma casa pautada em valores do yoga, né? Porque acredito que muitos aqui, talvez a maioria disparado das pessoas, talvez sejam as primeiras da família, é o meu caso, que experimentaram o yoga e todo esse conceito, e toda essa nutrição que o yoga traz para a nossa vida de maneira geral. E como é que foi? Como é que você sentia isso em casa? E assim, quando a gente é criança, né, a gente vai para casa dos amiguinhos, assim, como é que você sentia a Tá. diferença Bom, o disso? contexto vale eu trazer que eu cresci numa comunidade alternativa. Então, minha mãe começou essa comunidade e eu cresci com mais, não sei, 20 famílias com um pensamento mais ou menos parecido. Então, assim, ir para casa do amiguinho, entende-se estar num ambiente ainda muito parecido com o do lar. Mas é claro que Legal. tinha férias e aí tinha escola, estudei sempre em escola pública e, e aí existia assim o contraste, mas a gente nunca se prendeu muito ao contraste, né? A gente sempre esteve na nossa e, e aonde que toca bastante esses princípios, além, né, quando a gente fala de yoga, aí tem os yamas e os niyamas, que popularmente a gente sabe de cor os 10, mas aí depois o Atmarama traz mais 10, então são 20. E, e aí tem outros valores, né, que a gente pode incorporar também como princípio do yoga, como o Arjavam, por exemplo, né, a coerência, a retidão, é, que faz com que algumas escolhas muito básicas sejam observadas e acolhidas, né? Por exemplo, eu tive de novo, tive o privilégio de crescer em um lar vegetariano por conta desses princípios, por conta desses valores. Ah, porque eles seguiam o yoga e aí segue-se o yoga pede para ser assim. Não.
porque são princípios explicados e que faz todo sentido, e a partir do nosso discernimento a gente acolhe, porque faz todo sentido, né? Não é porque é um dogma que deva ser seguido sem o crivo da nossa inteligência. Então, esse já é bastante impactante para o meio social, né? Tipo escola, a gente cresceu com várias críticas, não dos colegas, sempre foi muito de boa, um respeito muito lindo, inclusive, hoje encontro crianças, adultos, né? Mas que estudaram comigo na época, e segue existindo essa admiração. Mas sim, merendeira, professora, diretora da escola, que criavam um ambiente difícil para essa criança que possivelmente não vai acompanhar os colegas intelectualmente, não vai se desenvolver fisicamente, porque não está comendo proteína animal. E na época comia-se, né, proteína animal porque a gente era lacto-vegetariano. Mas, enfim, existia todo esse mito, né, que gerava medo e que, nesse momento, eu olho para trás e vejo os meus pais como seres muito corajosos, porque hoje tem um respaldo científico bastante abundante, mas na época era bastante a convicção deles, né? Então, Tem eu quantos tenho anos, Bruno? 38. 38. 38 anos atrás o vegetarianismo É, era é, tipo loucura, né? Para a maioria das exato. pessoas no Então, Brasil. assim, hoje vejo que eles prepararam bastante, tiveram bastante cuidado, de explicar para a gente nunca foi obrigado a ser vegetariano, mas também a gente não foi obrigado a comer carne, o que acontece em 99,9999% dos lares. Então, a gente sempre foi orientado porque a gente não estava comendo aquilo. Não porque a gente era proibido de comer aquilo, porque a gente não estava comendo aquilo. E a partir do entendimento, a gente internalizava aquilo, e por mais que houvessem situações adversas, como por exemplo estar na casa da tia sozinhos e a tia falar: sua mãe não está aqui, eu não vou contar para ela. Pode comer se você quiser, não precisa ficar passando vontade. E a gente ter dentro da gente que a gente não vai comer a galinha. Não faz nenhum sentido. Então, é, honro muito os meus pais. Que legal, que legal. Então vamos lá, começar a falar um pouquinho da cultura, né? E da entrada do veganismo nessa vida toda. Quando a gente vai ver a cultura na Índia, né? A cultura indiana, a cultura védica, o animal, a vaca, ela é um animal, é uma divindade, né? Ele é considerado um animal divino e muito importante para a cultura. E o consumo do leite que vem desse animal é muito difundido na Índia, né? A Índia é um país majoritariamente lacto-vegetariano e eles consomem muitos lácteos, né? Muito creme, manteiga, ghee, leite, pra caramba, assim. E como é que você começou a perceber, quando que foi esse movimento de você questionar esse caminho, né? Que é um caminho, vamos dizer assim, como a gente começou falando, né? Ele é um caminho pautado em uma cultura gigante, né? Assim, é muito falado na cultura védica como é importante o consumo de diversos alimentos que vêm de origem láctea, né? E porque eles fazem bem, porque eles são nutritivos e que eles têm uma carga muito importante. E quando que você começou a Caio, vou questionar isso? até acrescentar um pouquinho das coisas aí que você trouxe, que eu acho Vai. muito interessante, aonde entra o mito, né? Aonde entra a- as, as, é, as ideias que convencem as pessoas de que é o suprassumo, né? Então, assim, é dito que a vaca, eu não sei se é da raça Gir, mas que ela é uma raça pura indiana, tem ouro no leite. Então, as pessoas tomam aquele leite e aquele ouro vai trazer benefícios
especialmente ao campo espiritual, né? A parte psíquica, da percepção, de ver a realidade para além das aparências e tal. E esse tipo de argumento, eu vejo que desce nas pessoas como algo bastante apetitoso, né? Uma, porque as pessoas estão viciadas no leite e precisam de alguma coisa que Bastante. venha validar essa escolha delas. Então, essas loucurinhas que surgem, elas acabam sendo incorporadas como verdade. Bom, eu fui, eu, eu, eu fiz o Prana Prasakti em 2001, com 17 anos, lacto-vegetariano. Então, eu passei por uma desintoxicação bastante severa, bastante rigorosa. E à medida que eu voltei a me alimentar, os lácteos entraram de novo, entendendo que a minha alimentação estava super dentro do que tudo ok. E logo eu vi eu perdendo a flexibilidade, coisa que eu tinha adquirido em 21 dias de grande desintoxicação. Então, existe eu talvez não seja tão intolerante assim à lactose, não via grandes interferências no sentido, por exemplo, de inflamação, mas Entendi. nas articulações eu tenho esse sinal, né? E aí, Olha que é, interessante. e aí que a gente, morando aqui na comunidade, o meu pai sempre manteve uma casinha para receber mochileiros, viajantes, de forma gratuita. Um ponto, né, para as pessoas pousarem. E a gente tem, inclusive, até hoje, meu pai cuida de um ponto para templos viajantes. E aí, e a gente Legal. recebia muito a comunidade Vaishnava em casa. E aí eles faziam questão de fazer a Mahaprasada e aí contar os passatempos de Krishna. Uma delícia, tudo maravilhoso. Também tenho grande simpatia ao movimento. Mas em 2002, um Prabhu é, fez uma crítica à mussarela que estávamos utilizando. E vale aqui dizer que a maioria deles não faz qualquer distinção de qual mussarela e qual procedência. E se é lacto-vegetariano, tá tudo certo. Mas esse Prabhu, ele disse, ó, esse queijo, ele não deve ser oferecido a Krishna. Ou seja, ele não deve entrar na prachada, não deve entrar no alimento que a gente vai comungar. Aí a gente perguntou, né? Que estranho, como assim? Por que não? Né, vem do leite, o queijo e tal. E ele falou, não, a indústria, né, o queijo, ele é feito a partir de um elemento aglutinante, que é o coalho, tá? Tudo bem? E daí o limão é coalho também e funciona. Aí ele, não. Especificamente, é todo queijo que derrete, que cria essa liga, ele precisa de um coalho que o princípio ativo é a quimosina. E a quimosina é retirada do estômago do bezerrinho. Aí aquilo foi um choque, né? Mexeu bastante com a minha jornada até ali. Como é que tira do bezerrinho? Mata o bezerrinho e tira essa proteína que faz com que o leite coagule, né? Para que ele não tenha diarreia e tudo mais. Aí eu, uau, e aí? O que se faz para sair dessa situação? Não tem outra alternativa? Ele falou, tem. Qual alternativa? Rinina. Ah, que bom. Da onde vem a renina? Vem do estômago do porco. Poxa, então não tem alternativa. Ele tem. Você não consumir nenhum queijo que derrete. Aí você não vai estar matando nenhum animal. E aquilo foi muito forte para mim, porque eu entendi que, pela primeira vez,
que a minha alimentação ela não estava adequada àquele princípio que eu carregava. Sendo que no ano anterior eu já começava a dar palestras sobre vegetarianismo, em defesa dos animais, né? Em 2002 eu comecei esse trabalho de defender os animais consumindo laticínios. E aí que a minha vida saiu dessa condição de um queijólatra e eu me tornei um assíduo consumidor de ricota, de queijos não ligantes, né? Cremes e essas coisas, requeijão, enfim. Até que a gente foi para a Índia em 2005, ficamos lá um tempo, eu e meu irmão, tomamos muito lassi, comemos muito paneer e não víamos nada. Para a gente estava no puro encantamento, porque a Índia para a gente era um objetivo para a próxima encarnação, algo totalmente fora da nossa realidade. E a gente ganhou a graça de estar lá. E então todo o nosso imaginário, toda a poesia, todo o romantismo que a gente tinha, ficou impregnado nos nossos olhos e na percepção daquilo que a gente via. A gente, claro que teve o choque com a pobreza e tudo mais, mas ainda assim os olhos foram treinados para olhar o belo, o encantador e tal. Então a gente ficou com essa parte bonita. Quando a gente volta para o Brasil, no dia seguinte que estávamos em casa, a gente colocou o VHS da Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa. Isso 2005. E fazia 3 anos, fazia 2 anos que eu não consumia queijos que derretem. Então eu já achava que tinha dado o passo, eu estava na frente, super coerente, e aí eu conversava com as pessoas comendo lá, vegetarianos que defendiam os animais e que estavam comendo ali a mussarela, o parmesão, eu falava, galera, tá incoerente esse negócio aí. E fechava os olhos para o meu iogurte, para minha manteiga e tudo mais. Quando eu assisti A Carne é Fraca, e A Carne é Fraca fala basicamente de carne, mas em dado momento toca na questão do leite, mas bem por alto, onde um entrevistado descreve o à parte, né? Quando tiram o bezerrinho de perto da mãe, colocam no caminhão, o caminhão vai embora e a vaca sai correndo atrás do caminhão, gritando, chorando, e que depois ela fica chorando por uma semana porque perdeu o filhotinho, e isso se dá por conta da indústria do leite, porque se o bezerro ficar junto da vaca, ele vai consumir o leite. Então, e aí caiu a ficha. Não dá. E eu me torno vegano ao término desse documentário. E desde então fez muito sentido para minha vida. O Samad estava junto, ele também tomou essa decisão. Algumas semanas depois, minha irmã mais nova, a Sunda, na época, né, a Celeste, estava com um pão de queijo na boca, na mão, tinha dado uma mordida e perguntou: por que vocês não vão comer? E a gente explicou para ela: para que o leite, para que o queijo, né, chegue no seu prato, para que o leite chegue no seu copo e tal, acontece isso, matam o bezerrinho, depois de 6, 7 anos matam a vaca e tal. Explicamos toda essa história, a gente vinha já assim se informando melhor, e naquele momento que ela se deu conta, ela não continuou comendo o pão de queijo dela. Isso com 6 anos de idade. Então éramos 3 dentro de casa que éramos veganos. E ao longo dos meses, mais um irmão, outra irmã e tal, até que chegou meu pai e minha mãe. E eles estavam muito bem, achavam que era radicalismo, já eram vegetarianos há muito tempo e tal, não precisa disso, calma,
vocês estão sendo extremista, caminho do meio, aquele blá, 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 tudo. São Exato. justificativas para você continuar onde você está. Até que a gente fez um motim, né? Era um monte de filho e todo mundo já tinha virado vegano. Aí o pai, mãe, qual é? Vocês ensinaram pra gente não violência, né? Ensinaram a verdade. E aí, vai continuar desse jeito ou vamos dar esse passo na direção do que é coerente? E aí, então, hoje, meus pais também são veganos e, obviamente, meu ativismo ganhou uma cor muito mais verdadeira, muito mais vívida. Só um pequeno parênteses, porque o Oberon falou lá atrás, né? Muita gente é viciada em leite. E a gente tem que explicar isso um pouquinho, né? O nível que é realmente esse vício. Fala um pouquinho da Maravilha. casomorfina para a galera, então, Oberon, só para a galera entender o quanto, quando a gente fala que você. Porque teve uma vez que eu fui com o Matheus do Vida Veda, né, numa palestra, que ele estava dando uma palestra num lugar cheio, num salão de uma faculdade. Devia ter, sei lá, mais 80 pessoas, assim, a maioria vegetarianos. E ele falando, por que, que os vegetarianos não se tornam veganos? E foi tipo assim, foi tipo coro de torcida, queijo, sabe? E aí ele explicou a questão da casomorfina, né? Que é algo que quando a gente passa a saber, e sempre que eu explico para as pessoas o que é a casomorfina e o poder dela, muitas vezes traz uma noção de as pessoas falando, pode crer, eu sou viciado. Maravilha. Então explica um pouquinho para as pessoas, para a Bom, gente. minha gente, você que está assistindo essa nossa conversa e que não é nem vegetariano, bem-vindo a esse olhar. Leve em consideração o refletir sobre essas palavras. E você que é vegetariano, lacto-vegetariano, ovo-lacto-vegetariano, leve em consideração refletir sobre essas palavras. Muitas vezes a gente toma consciência, ou seja, a gente desperta a nossa consciência para determinada informação e a gente não leva adiante devido a forças do nosso ego, do nosso hábito e tudo mais. Mas existem alguns elementos que dificultam ainda mais, que são aí de ordem química, né? E quando a gente fala dos laticínios, a gente tem que falar de uma proteína chamada caseína. A caseína, ela se encontra no leite, ela está disponível no leite como um fator biológico mesmo de criar ganas, né? O bezerrinho ter vontade de ir tomar o leite. Então, ele tem essa função mesmo de ser um elemento adicto, né? Que traz essa vontade da repetição, de ter mais e de novo, e de novo, e de novo. Fator esse que tem relação, né, com qualquer vício. E aí, quando a gente tem o leite, né, que tem esse material disperso no leite, essa proteína, quando a gente faz o queijo, a gente pega todo o material dispersante, o soro do leite e tal, e a gente joga fora. E aí a gente tem a lactose, né, que é o açúcar, que vai se tornar o açúcar, a galactose. A gente tem a caseína e tudo isso se concentra. Então, aquilo que antes estava disperso num material líquido, agora está concentrado, né? E aí, o que que acontece com o nosso organismo? Quando a gente vai metabolizar a caseína, ela se torna casomorfina, né? Então, essa tem essa particularidade de ela vai funcionar como um opioide mesmo, é, é, tendo esse efeito dos opiáceos, né? Do efeito químico. Só para vocês entenderem, a casomorfina, ela Isso. vira um tipo de morfina. Sabe a morfina do Ela hospital? vira, ela Né? vira morfina. Que você fica tipo. Não sei quem já tomou, eu já tomei, porque eu já quebrei algumas partes do corpo, né? E tem hora que você toma morfina, você fica assim,
você sente Sim, completamente sim. drogado, né? Então, Com aquilo. imaginem que é Vai, isso. desculpa Você está colocando interromper. dentro de você morfina, né? E no queijo você está colocando isso de forma concentrada, não é pouca coisa. Você está colocando de forma concentrada. O nosso corpo vai metabolizar isso e a gente vai, essa casomorfina, ela vai se tornar um peptídeo, né? Ela vai se configurar como um neurotransmissor chamada beta-casomorfina 7 e vai se conectar a regiões do nosso cérebro, os mesmos que o ópio, que né, todos esses elementos viciantes e que trazem, inclusive, descargas de hormônios de prazer, dopaminas, né? Então, a gente não está falando de um processo de dificuldade com relação a um hábito. Ah, mas eu gosto muito porque meu pai, porque na minha infância. A gente está falando de uma outra ordem, de uma ordem química, onde você precisa sim de uma convicção que seja bastante é, 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 alicerçada em um lugar que para você tem muito sentido, né? Que vai fazer parte, assim, que sabe aquela coisa que é inegociável. Quando você leva para esse lugar, aí você tem forças para lidar com isso, né? E aí, em cada pessoa, esse lugar é diferente. Mas a gente precisa de algo, de uma convicção e uma vontade, a mesma de uma pessoa que está tentando se limpar de um vício. Só resumindo um pouco tudo isso que o Oberon falou, mas só para vocês entenderem a profundidade e o teor disso tudo que ele trouxe, né? Quando a gente consome queijo, resumindo muito, tá? A gente está consumindo uma morfina, ou seja, um elemento que ele traz uma sensação de prazer e de conforto para o corpo e que tem um poder viciante mais forte do que o da cocaína, tá? Só para a gente deixar muito claro aqui, em palavras muito diretas. Então, o queijo, a gente falar porque eu amo o queijo, não consigo viver sem queijo, é porque queijo é a coisa mais gostosa do mundo, eu vejo a pizza com aquela queijo derretido, eu começo a babar. É porque você está viciado, né? E assim como um viciado em drogas, e por exemplo, eu tenho algumas pessoas que eu atendo que têm adixia com droga, você acha o argumento que for para continuar fazendo aquilo. Você busca dentro da sua mente, a sua mente é algo poderosíssimo, que você fala, acha algum motivo para eu continuar consumindo isso? E a sua mente vai organizar informações para você continuar consumindo isso, tá? Agora, só mais um parênteses. Todo mundo que está deixando pergunta, pode deixar as perguntas, no final a gente passa por elas, tá? E agora, Oberon, fala um pouquinho, bem pouquinho sobre o muco, se quiser, e vamos Legal. falar sobre o Vegan Yoga Bom, também. bom, o muco, ele nasce desse lugar de... Vou ir direto ao ponto onde o muco nasceu. Todo ano a gente ia para a Índia e a gente ficava em um ashram. Um ashram que eu acho muito legal, assim, enquanto modelo de ashram, porque tem uma preocupação que a maior parte dos ashrams não tem, que é ambiental. Então, não é só de plantar árvores. Todos os resíduos são, são separados, né? O que é compostável é compostado, o que é reciclável vai para lugares de reciclagem, o que não é reciclado eles incineram. Mas, enfim, esse é um ponto e eu sempre estive muito confortável nesse lugar onde eu cresci na roça e, como princípio, defender o meio ambiente sempre foi um ponto muito forte na nossa criação. Então, eu sempre vi, me incomodou esse ponto da não atenção em determinados lugares que tratam da espiritualidade, ignorar o meio ambiente. E aí, então, nesse lugar eu fiquei bem... Eu sempre estava muito confortável, além da pessoa ali que era o guru, né, o ser que conduzia toda a história, tinha uma grande afinidade, uma grande conexão, por N motivos, não vou entrar nesse mérito, mas
foi ali naquele ashram que eu me emancipei, eu vou colocar assim, dessa relação de que o guru é inquestionável, de que o guru é iluminado e o iluminado não se questiona. Essa experiência ela veio a partir de uma lida que existia com uma elefoa que, que todos os dias ou algumas vezes na semana ela era trazida para o centro do ashram. E ela sempre vinha acorrentada e com um indianinho usando um arpão pontiagudo de ferro para intimidá-la e, eventualmente, para infligir dor caso ela não obedecesse. E essa era a elefoa do ashram, cuidada pelo ashram. E nesse momento eu me permiti discordar daquilo tudo. Não é possível que aqui a gente fala de ahimsa e a gente canta todos os dias Loka Samasta Sukhinah Bhavantu, e esse é o cuidado com a Lakshmi. E aí, uma bela tarde, eu decidi ver qual era a condição de vida da Lakshmi. E aí ela ficava em cima de um concreto, com um telhadinho, presa. E aí eu falei, olha, tudo bem com o guru, tá tudo certo, tem a função dele, tá aqui fazendo o papel dele, mas ele não sabe de tudo, ele não tá tendo a sensibilidade para com esse ser, e isso tá errado. E isso gerou um efeito cascata, porque até então eu tinha um panteão de seres inquestionáveis. E a partir daquele momento, todos os seres viraram seres humanos, passíveis de erro e tudo mais. E isso me libertou de uma forma muito emancipatória mesmo. É, então, a partir dessa experiência que eu tive, eu comecei a ser um crítico, um baita de um crítico. Eu comecei a julgar, não é legal, mas julgamento no sentido mais próximo daquilo que a gente pode entender como discernimento. E eu comecei a julgar costumes, hábitos e coisas que eu via, naturalizava e falava, não, mas a gente está na Índia, está tudo certo. E eh, esse meu incômodo foi me levando a profundidades, questionamentos, perguntas, até que eu me deparei com coisas que realmente me incomodaram muito e eu decidi trazer isso para à tona, né, na forma documental, a fim de que pessoas como eu, antes, que romantizavam a Índia e que falavam, não, mas na Índia é diferente e tal, tivessem essa percepção de que, pera lá, na Índia tem um monte de ser humano. Um monte de ser humano que pensa errado, tem um monte de guru abusador, tem um monte de ser humano com todas as suas facetas bonitas e feias. Né? Ah, mas está numa túnica vestido de laranja, está vestido de ocre e fala sânscrito e está falando um trecho das Upanishads. Axé, tá? Beleza, mas mantenha seu pé atrás e absorva o que você tenha que absorver, mas com todo o cuidado do mundo, né? E aí foi daí que nasceu o Muco. E aí então saímos Orlando, Céu e Samadhi e eu, com cada um com uma câmera, e fomos mapeando vários lugares, filmando, testemunhando, trazendo à tona aquilo que qualquer um pode ver, não é? Inventou isso, uma narrativa criada para desmerecer. Não, tá ali, tá ali. E com o cuidado de que aquilo não fosse trazido de uma forma violenta. Então, a gente traz até o ponto que fica entendido o que vai acontecer, mas sem explicitar a violência. E também
trazendo de uma forma que demonstre que é corriqueiro, não é caso isolado que a gente filmou, né? A gente fez questão de aquilo que a gente flagrou aqui, a gente quis flagrar em todos os lugares que a gente passou. Então, a gente não vai mostrar aqui só, a gente, porque pode cair sobre, né, a gente está perseguindo um guru. Não, a gente quer mostrar que em todos os ashramas isso acontece. E aí, por isso, eu acho que o Muco teve uma repercussão surpreendente. Eu não esperava que ele fosse gerar o que ele gerou. Muito lindo, cara. E parabéns muito. A Milena perguntou agora, resultou no documentário? Sim, resultou no documentário Muco, que ele Ele já parou de ser exibido ou ainda está está em sendo Balneário exibido? Camboriú. Provavelmente a próxima semana ele gere um hiato. E aí no início Tá. de abril vai ser o primeiro hiato, tá? Ele vem consecutivamente por 15 semanas no cinema. Então esse é um fenômeno mesmo. Que lindo. E aí que em abril ele entra em algumas cidades que a gente ficou tentando, mas aí veio o Oscar e não deu certo mesmo, e agora vai entrar. Legal. Uma coisa que eu queria trazer como colaboração, só para o que você trouxe, que é muito importante, muito lindo, quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre a cultura védica, existe muito a valorização da relação mestre-discípulo, né? Professor-aluno, e o quanto isso é de fato valorizado e importante. E tem uma coisa que o meu professor sempre trouxe, que foi uma virada de chave para mim, e que foi essa sua virada de chave também, né? No caso, você sozinho, mas no meu caso foi o meu professor mesmo que falou, ele falou, você não precisa questionar o papel do professor ou o professor em si, mas a informação sempre. Aquilo que chega para você, aquilo que bate para você, você sempre deve questionar, né? Você não precisa ser um questionador do seu professor e querer bater de frente com ele, mas como essa informação bate em você, isso você deve questionar sempre. Isso não é necessariamente você ir contra a cultura do mestre-discípulo. É você estar indo a favor da sua sensação, né? Sim, sim. Que é sempre Eu não quero importante. discordar do que você traz, porque eu concordo. Mas tem um ponto que é a Uhum. gente, em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja o ambiente, em qualquer que seja qualquer coisa, que a gente mantenha o crivo do nosso discernimento, né? Porque às vezes eu não quero ser um chato com o meu professor, uma vez que ele está sendo um veículo que acrescenta tanto, né? Na minha caminhada. Mas assim, uma vez que o meu olhar é crítico, eu posso observar no meu guru e na minha visão apaixonada, muitas vezes eu não percebo, né? Numa visão muito devotada, às vezes eu relevo, mas numa visão crítica, eu posso evitar que aquele ser, outrora chamado guru iluminado, é, não machuque outras pessoas. E eu, obviamente, com essa fala, não estou dizendo que todo guru tem essa mácula, mas Claro. é importante a gente ter sempre o crivo do nosso discernimento para olhar para qualquer ser, independente do lugar que ele tá situado, como um ser humano passivo de erros, e claro que não vai ficar perseguindo o erro de ser humano, né? Isso é feio, mas alguns erros a gente deve estar atento, especialmente esses que são baseados na maldade, né? Muito lindo, cara. Tem muito comentário já surgindo aqui de como o Muco mudou a vida, de como o Muco é lindo e Que bom. transformador, é incrível. Então, assim, de verdade, você que ainda não viu, vai ter a oportunidade de ver, cedo ou tarde, né? O Oberon e a equipe estão fazendo um mega trabalho para conseguir divulgar no máximo de lugares possível, mas a gente imagina, né? Porra, o Oberon tá, tá indo junto com a galera de Hollywood, assim. Então é um nível de disputa que às vezes é difícil dele conseguir espaços, sala de cinema e tudo mais. E eles estão tendo um cuidado muito lindo de assim, de sustentar um pouquinho o que é o muco para que as pessoas não deixem de ir por preconceito. Então está sendo feito um trabalho muito lindo mesmo, Beron, de guardar
uma parte do conteúdo que é importante ser guardada, e que, né, foi guardada de uma maneira muito bonita, porque o que eu mais vejo é muitas pessoas deixam de ver as coisas e falam, isso aí eu meio que já sei o que que é. E tipo, não, você não sabe o que é, vai ver, né? E é isso que a gente estimula muito, por isso que toda a divulgação que a gente tem feito do MUCO é sobre a importância de ver, independente do conteúdo, né? Vai ver, porque só vendo o que você Muito sente, né? grato, E é muito isso. grato. Fala um pouquinho do Demais. Vegan Yoga É pra isso. gente. A gente, Que é quando isso? a gente, né, em 2016, quando a gente começou esse trabalho, né, do MUCO, uma das estratégias foi essa. A gente queria apresentar uma coisa que não é gostosa, né? É uma coisa que são contradições na tradição. E tem tanta gente que está num ambiente da tradição que é muito amoroso. E aí eu apontar o dedo é desconfortável, né? Apontar o dedo. Então a gente teve mesmo esse cuidado de não dar spoiler em nenhuma das campanhas. A gente teve uma campanha em 2017 para angariar fundos para conseguir mover. Não deu muito certo, mas a gente sempre com esse cuidado de não espalhar. E aí a gente viu que o grande sucesso hoje das pessoas estarem indo mesmo atrás do muco é porque elas sabem que é importante ver, mas não sabem o que elas vão ver. Isso tem dado muito certo, né? Bom, Isso é de uma potência, cara. Porque isso traz na gente algo que é muito bonito dentro do yoga quando a gente vai estudar, que é uma capacidade de entrega, né? É tipo assim, não sei necessariamente o resultado, mas o lindo. caminho que importa, né? E muitas vezes a gente vai muito numa zona de conforto que a gente só quer ver o que a gente já sabe Exato, que vai fazer bem pra exato. gente, né? Então, o Muco vai muito nessa direção que é muito, muito bonito. Muito bonito. E todos que estão aqui, que não viram, se não chegar na sua cidade, em A algum gente momento você está vai ter a oportunidade de ver, planejando que porque é feito. chegue no final do ano nos streamings, então se você se sentir abandonado pela nossa missão, ele vai estar chegando na sua casa. Bom, aqui o Vegan Yoga. Vegan Yoga nasceu de uma monografia que eu fiz numa pós-graduação em Yoga e ele foi publicado em 2014. Foi uma pesquisa bastante profunda, assim, porque eu assim como muitos professores que eu considero sério, me coloco muito como aprendiz, porque quando eu vou conversar com você, com o Matheus, com outros professores que seguem mesmo e observam as escrituras e o que está pautado ali na tradição, eu me sinto um estudante do fundão, sabe? E, mas eu sempre gostei, né? Livros comentados contemporâneos, eu acho muito legal. Me ajudam a olhar e tudo mais, mas eu não posso deixar de ver o original, né? Então, eu tenho coleção da Bhagavad Gita, eu tenho coleção do Yoga Sutra, Giranda Samhita, Shiva Samhita, Hatha Yoga Pradipika, tem coleções, várias interpretações e o texto puro ali. Ainda não leio o sânscrito, né, o Devanagari, mas faz parte do meu estudo também. Contudo, o Vegan Yoga, ele vem desse lugar. Ele vem, é, tem, tem trechos que foi cuidadosamente tirados de um Shastra, observado interpretações na língua que eu conheço, de vários autores, de vários lugares, para validar o que eu estava falando, e não uma loucura. Ah, olha só, já vem a ideologia deles, o novo, como é que chama? Me disseram esses dias, a nova eugenia, né, o veganismo como a nova eugenia, que classifica os puros dos maculados e pecadores. E eu acho isso de uma grosseria
assim, muito punk, assim, porque é, não envolve um julgamento no meio, né? Envolve salvar vidas. E aí os Shastras têm isso abundantemente. Apesar de toda a contradição que a gente encontra ali dentro, a parte ética, ela é muito rica dentro dos Shastras, né? Não há dúvida, não há dúvida de que tirar a vida de um ser, Exatamente. você está incorrendo em um erro, né? Isso não só, né, no, sei lá, nas Upanishads, não, a gente vai ver isso nos textos mais do século XIV para cá, a gente vai ver isso sendo repetido, sendo reforçado. Então, assim, muito tranquilo criar essa base pro pro Vegan Yoga, porque é abundante mesmo. Aí, o trabalho maior foi trazer isso para a nossa linguagem ocidental, de certa maneira cartesiana e acadêmica. Então, é trazer onde está o estudo de Cambridge que está validando isso de não fazer mal ao salmão ou aos crustáceos, ou, né, aonde estão. Então, é um compilado de vários estudos e, na época da monografia, se limitou a isso. Shastras e artigos científicos. Quando eu entreguei, quando eu entreguei a Legal. minha monografia, me deu essa vontade de fazer aquilo se tornar um livro, e aí entra as minhas reflexões. Eu fiquei mais livre, né, para construir Sim. uma outra narrativa. Trazer uma opinião, né? Que na época de um projeto de conclusão não tem muita opinião, é Isso, sempre isso. embasamento, E né? aí, então nasceu o Vegan Yoga. O Vegan Yoga foi muito bonito porque ele transformou muitas vidas, assim, muitas mesmo, assim. Eu conheço muitos professores de yoga, mas muitos professores de yoga que são veganos por conta do Vegan Yoga e esses quase Que 10 anos de existência dele. Ele passou por uma segunda edição e agora ele está na terceira edição dele. Então, por isso eu estou meio que fazendo uma nova campanha, né, dele. Ele está revisado, sim, dados foram atualizados e a novidade é que ele está na versão Kindle. Então, dá para também baixar da Amazon. Tá em espanhol, tá em inglês também. que lindo, cara, que lindo. E é muito isso, né? Eu vejo muito. É muito delicado esse assunto todo que a gente está levantando e que o Oberon traz de uma maneira muito cuidadosa, acolhedora e carinhosa, apesar de ser forte, né? Porque envolve reflexão, envolve sair da zona de conforto, né? E muitas vezes a gente pega, por exemplo, a gente tem toda uma tradição, toda uma cultura, que muitas vezes, se você souber escolher partes diferentes, e a ciência moderna também é assim, né? Você consegue escolher pontos que sustentam a sua vontade, né? Sim, E a sim. gente faz muito isso. Mas se a gente quiser olhar de uma maneira isenta, existe uma clareza ali, né? Por exemplo, quando a gente está falando sobre a rimsa mesmo, né? Que é esse conceito muito trazido, muito falado sobre não causar danos, né? Você não causar violência sobre nenhum outro tipo de animal. Isso dentro do yoga. No Ayurveda também fala que a gente não pode causar mal nem nos Kitapipilikam, ou seja, nem nos animais bem pequenininhos, sabe? Tá dito lá. E assim, por exemplo, tem um conceito que é muito, porque eu vejo alguns críticos, né, do veganismo e pessoas que acham que é muito radical, Não, falando: mas ah, mas e se eu tiver passando fome no meio da floresta, sabe? Daquelas situações que o cara tipo tá dentro de casa no ar condicionado e tá falando isso. Mas beleza, isso tem descrito também. Por exemplo, o Sutra 31 do segundo capítulo do Yoga Sutra, ele fala sobre 4 aspectos que a gente deve tomar cuidado e observar quando a gente está levando esse ahimsa, botando a ahimsa em prática. E ele fala Jati, Desha, Kala e Samaya. São 4 características que a gente tem que ver quando a gente está botando alguma coisa, quando a gente está para observar a ahimsa, né? E, por exemplo, Jati é a espécie. Jati significa espécie, a classe. Ou seja, quando você está querendo, buscando alguma coisa, e
tomando cuidado com a rimsa, você está oferecendo esse cuidado ou você está cometendo violência sempre com uma espécie específica? Né? É sempre com uma classe específica? Porque isso mostra que aí tem a rimsa envolvido. Né? Porque existem alguns comentários dizendo, cara, se você está passando fome, você vai, às vezes, num lugar deserto, você vai para o mar e pesca um peixe qualquer para comer e matar a sua fome, não necessariamente isso você está infringindo, porque tem um lugar ali. Né? Então, é justamente um lugar aonde que você está cometendo esse ato. Né? Kala, em que tempo, em que momento, e Samaya, em qual condição. Então, por exemplo, para os críticos, né, isso já está descrito lá no Yoga Sutra muito antigamente. A rimsa, ele não é um conceito dogmático ou cego, mas ele exige que você observe essas questões. Porque muitas vezes a gente fala, não, mas eu não estou fazendo mal para a vaquinha. Você viu? É sempre a vaca. Por que é sempre a vaca? Por que sempre o leite é da vaca que você tem que tomar sempre da mesma espécie? Né? Por que é sempre no mesmo lugar? Por que as vacas elas saem do Brasil, saem da Índia? Você já parou para observar isso? O tempo. Olha como é que muda em relação ao tempo. Não necessariamente esses textos foram escritos 3.000 anos atrás. Hoje a gente já passou muito tempo. Vamos reavaliar de acordo com o tempo. Né? E qual é a sua condição? Você precisa disso? Porque os textos foram escritos muitas vezes em momentos de escassez. Então, um alimento que é rico nutritivamente, a gente não tem como deixar de falar que o leite é um alimento que ele é forte, né? Uma pessoa que está completamente passando fome e desnutrida, isso é uma coisa. Mas para você, que a gente vive numa vida de abundância total, né? Querendo ou não, a gente tem que reavaliar de acordo com alguns parâmetros. Esses parâmetros estão descritos lá atrás também, né? Mas quando a gente bota esses parâmetros de fato em prática hoje em dia, a gente vai ver que a gente muitas vezes está sendo agressivo sem achar que... Caio, se né? me permite uma nota. Claro. E aí tem esse fator de que, na necessidade, a gente come qualquer coisa, né? Na necessidade, É isso. a gente não vai buscar o que é mais saudável e tal. Então, assim, sim, o leite tem um fator nutricional em vários aspectos muito positivos e ele é 100% maravilhoso para o bezerro, né? Então, ele não é um alimento ruim. Mas quando a gente transfere a espécie, a gente vai ter os prejuízos de elementos que são trazidos ali que não correspondem à minha biologia, né? Então, eu acho Total. importante, sim, a gente fala, então, alguns alimentos, eles são nutricionalmente ricos, né? A carne tem ferro mesmo, tem proteína e tudo mais, mas alguns alimentos, quando fora daquilo que é o nosso princípio natural, né, seguindo a nossa fisiologia, ele vai incorrer em prejuízo, né? Ele vai trazer prejuízo, porque não é da nossa natureza lidar com aquele tipo de alimento. Para o chacal, para o tigre, né, que tem um trato intestinal que é 3 vezes o tamanho do corpo, tudo bem comer um alimento que vai entrar em putrefação e vai liberar um monte de toxinas e tudo mais, porque aquilo vai ser expelido muito, muito rapidamente. Tá dando para me ouvir aí? Sim. Tá. Tá dando perfeitamente. É, já para nós, né, que nosso intestino tem de 9 a 11 vezes o tamanho do nosso tronco, do nosso corpo, né, cabeça, tronco, leva um tempo e isso naturalmente vai trazer prejuízos. Então, não é porque é rico nutricionalmente que não traz prejuízo. Eu acho que vale a gente discernir nesse ponto, porque tem alimentos nutricionalmente ricos que não trazem prejuízo e tem alimentos nutricionalmente ricos que trazem prejuízo. Então, além do não preciso, né, tem outras opções, também vale a gente avaliar isso. Dentro das opções, tem aquelas que me fazem mal, né? E eu acho Exato. que, especialmente aquelas pessoas que falam, eu deixei o vegetarianismo
por uma questão de saúde, porque eu não estava bem por causa disso, daquilo outro. Procurasse um nutricionista. Ah, mas foi meu nutricionista que falou. Então, procurasse um nutricionista que é atualizado, porque nem todo nutricionista traz as informações do que está sendo redefinido, relido, né? Então, assim, se a gente for fazer uma análise, né, do que existe hoje de estudos e tal, claro que tem os que puxam para um lado, tem os que puxam para o outro, mas existem alguns consensos, né? E, e é claro que o profissional que não se atualiza, ele vai reproduzir coisas do passado. Então, o profissional que ainda alega a necessidade de, você tá fraco porque tá com uma anemia, é porque você deixou de comer carne. Não, é porque falta ferro. Não é porque deixou de comer carne, né? Então, procura um profissional que vai te ajudar a suplementar esse ferro ou buscar uma construção ali no seu prato que favoreça a sua saúde nesse sentido. Alimentos de origem animal geram prejuízo à nossa saúde. Isso é muito importante que a gente saiba. E tá mais do que provado, né, que os lácteos eles causam muito problema nas vias respiratórias, geram muito muco no corpo, pioram muito a nossa capacidade de fluxo. As carnes, por exemplo, são proteínas que são mais completas, mas elas não são. As pessoas não podem imaginar que a gente pega a proteína da carne e vira a nossa proteína direto, né? O corpo digere aquilo e faz outra, né? Então é só a gente comer os aminoácidos essenciais e básicos que a gente precisa que o nosso corpo vai fazer. E tem diversas formas da gente conseguir isso, né? Existem vários estudos já mostrando que tem pessoas que morrem com 2, 3 quilos de carne mal digerida dentro do corpo, mostrando isso que o Eberão falou, que a gente não digere bem esse troço, sabe? Então, vamos refletir um pouquinho. E agora vamos passar pelas perguntas, Oberon, bem rapidinho. A gente já está com mais de 1 hora de live, mas por mim a gente ficava 3, assim, porque assunto não falta. Primeira pergunta aqui, da Josene Tebas. Vegetarianos precisam usar suplementos ou somente o equilíbrio é bastante para ter uma alimentação saudável? É para mim. Vamos lá. Vegetarianos precisam observar na sua dieta se eles estão sim ingerindo, porque a gente tem, da mesma forma que a gente tem seres humanos diversos, impressões digitais diversas, existem opções alimentares diversas. Então, vai ter o vegetariano que se alimenta de batata frita e Coca-Cola. Com certeza vai estar faltando um monte de coisa no organismo dele, e se ele se alimenta de laticínios, ele vai ter esse processo, né, de inflamação, de produção, de picos de produção do nosso campo de defesa, né, o que gera esse processo inflamatório. Então, isso vai desgastando as nossas defesas. E o vegano, no caso, ele precisa da mesma forma estar atento se ele tem ali, né, o aporte nutricional devido. Porém, há um nutriente que é importante que seja suplementado, que a gente não encontra no reino vegetal, que é a B12. Vale também dizer que a vitamina B12, que é muito importante, tá? Não arrisque, eu tô bem, vou seguir sem suplementação, porque as consequências podem ser bem ruins. Mas é importante a gente lembrar que os animais são muitas vezes suplementados com vitamina B12 e que essa anemia ela não se encontra, não é um fator exclusivo dos veganos. 40% da população brasileira tem necessidade de suplementação da vitamina B12. Então, não é um problema exclusivo de veganos, tá? Esse é um cuidado que a gente tem que ter enquanto sociedade moderna. Só a vitamina B12. Isso, só
Isso. E só complementando, né, a vitamina B12 ela é um complexo de bactérias, né? Então, hoje em dia, a gente vive num mundo que é Sério. muito cheio de antibiótico, né? Os animais recebem antibióticos peremptórios, a gente tem tudo muito higienizado o tempo inteiro. Então, a gente deixou de consumir uma quantidade maior de bactérias, que a gente consumia muito através de várias formas, e que hoje em dia não é consumido. Então, hoje em dia, temos muitas pessoas onívoras, vegetarianas, veganas, que têm problema de B12. Então, é importante suplementar sim, muito por causa desse crescimento gigante dos antibióticos que matam bactérias. Tá? Outra pergunta para você, Oberon. Beatriz Machado. O que vocês acham dos selos de bem-estar animal nos ovos e frangos? Olha, a gente entra numa seara que é bastante polêmica mesmo. Ah, eu acho delicado porque o capitalismo, e eu acho difícil não entrar nesse ponto, o capitalismo, ele dá um jeito de usar tudo ao seu favor. Então, se a produção era dentro de gaiolinhas do tamanho de uma folha A4, e aí essa empresa ela deixou as gaiolas e é free range e os animais são criados soltos no galpão. É possível, não é garantido, mas é possível que esse produtor ele receba o selo de é, Bem-estar. bem-estar animal, o que não figura a realidade, né? Se a gente for ver, é terrível, terrível, terrível. Não vou fazer analogia com campo de concentração, porque já sei que essa estratégia é perigosa, mas entendamos que é totalmente insalubre, totalmente contra a natureza desses animais e há muito sofrimento envolvido. E não tem como a gente colocar os animais dentro de um processo de morte e de produção, de exploração, sem que haja dor, né? Não tem. E só complementando isso um pouquinho que o Oberon trouxe, por exemplo, no Ayurveda isso fica bem claro, né? A gente só deveria consumir alimentos de origem animal se o animal come o alimento dele, né? Em nenhuma das produções hoje em dia os animais comem o próprio alimento. Todos os animais, frangos, bois, vacas, eles comem ração. Ração não é pasto e ração não é ciscar, que é o alimento que eles deveriam estar fazendo. Então, de maneira nenhuma eles estão ali com bem-estar. Eles não comem o alimento deles, eles não estão livres de verdade, eles ficam fora de gaiolas, mas em galpões em que é entupido igual. Então, esse selo de bem-estar é Sim. muito delicado. Tá? Eduardo Maia, professor, pergunta: veganos comem ovo? Não, posso mesmo responder, não comem. Os veganos não comem nada de origem animal. E é para muito além disso, né? A gente busca melhorar a qualidade de vida. E não é só em relação ao consumo alimentício da coisa, e sim a hábitos de vida de maneira geral, né? Sim. Vamos lá. Posso Silvana acrescentar um C. detalhe dentro Almeida. do que você falou? Que, Por favor. quando o Caio traz que é mais do que a dieta, a mudança do hábito de vida envolve, e eu falo isso porque muitas pessoas não pensam, tá? Envolve não irmos num zoológico, não visitarmos um aquário, né? Que sempre que a gente visita esses lugares, de certa maneira, a gente está Total. financiando a manutenção desses lugares. Ou não usar roupa de lã, ou não usar roupa de seda, não usar couro, Não, tipo, não andar a não cavalo, andar a essas coisas, né? Fazer cavalo, um passeio a cavalo. charrete, né? Então tem tudo que envolve um Exato. uso de um outro ser, né? Usar o outro ser já pré-entende-se a ideia de que ele não está feliz, né? Ele está sendo usado. Mas assim, qualquer relação que não envolva reciprocidade, a gente evita enquanto vegano. Eu digo evita porque não há possibilidade na sociedade de hoje da gente estar plenamente livre de causar sofrimento nos animais. Mas dentro do que é possível praticar, a gente vai estar dentro dessa postura. E complementando a complementação, tem muita gente que usa isso como argumento, às vezes, não, mas é porque eu não tenho como garantir que nunca eu vou usar um produto de sei lá o quê, então por isso eu não vou nem entrar.
Não vou nem experimentar, não vou nem tentar. E não é sobre isso. Não é sobre você de uma hora para outra se taxar vegano e parou tudo. Faz um caminho, faz um movimento, vai experimentando. É sobre carinho também. É sobre carinho com você, né? Então vai tentando buscar formas de você se adequar a essa coerência, que é o que a gente tem falado, né? Se você se preocupa realmente com os animais, você não tem que ser um grande radical de uma hora para outra, não precisa. Você pode fazer um movimento radical, mas se você acha que não consegue um movimento radical, um movimento parcial e um caminho não tão estreito, ele pode funcionar também e não deixa de ser válido, né? Bom, vou falar aqui só a Silvana C. Almeida, ela fez um comentário que eu queria que você comentasse, que ela fala que ela está começando a transição, só que ela é taxada muito como a esquisita dentro do círculo de convívio dela. Silvana? Isso, Tá. Silvana C. Almeida. Silvana, eu vi um curta-metragem há um tempo atrás, até foi num encontro vegano, que falava a maior dificuldade do veganismo. E aí o começo do documentário era tudo aquilo que parece ser óbvio, né? O desejo pelo queijo, a memória afetiva, a dificuldade de encontrar alimentos em todos os lugares, enfim, todas essas coisas. E aí o documentário corta para um lugar onde as pessoas falam, não, mas eu estou convicto, né? Uma vez que eu assumi essa postura e eu sei por quê, a minha decisão é muito maior do que esses desejos que eu tenho, né? Então, assim, eu consigo sobrepor isso muito fácil. E aí vai para a conclusão do documentário que a parte mais difícil é lidar com a ignorância humana. É a parte mais difícil, né? Claro que as pessoas que te amam, elas vão te respeitar, elas vão lidar bem com a sua escolha. Mas é claro que a gente lida com pessoas que ou vão te excluir do rolê, ou vão o tempo todo fazer brincadeira porque se acha no direito de ridicularizar aquilo que ela acha esquisito. Mas uma coisa que eu vejo que existe uma profundidade é as pessoas sempre vão se incomodar com aquele passo que elas sabem que é certo dar e não dão. Sempre. Então, uma vez Exato. que a pessoa vê alguém fazendo o que ela deveria estar fazendo e ela não faz, ela coloca essa pessoa numa condição de superioridade a ela. E isso incomoda muito o próprio ego. Então, assim, uma das coisas que eu escuto bastante é vocês se acham superiores. Eu nunca me achei superior. Eu nunca me coloquei nesse lugar. Mas as pessoas nos colocam muitas vezes, não sempre, nos colocam nesse lugar porque elas veem você fazendo algo que elas sabem que elas deveriam estar fazendo e elas não fazem. E isso incomoda tanto a ponto de ficar tentando diminuir a pessoa, como se tentando tirar ela do pedestal que a pessoa está projetando, né? Então, o social acaba sendo o lugar mais chato, mas também tem uma outra coisa que eu acho que é válido, e esse período aí de 4 anos de Bolsonaro foi bem interessante, que é a seleção, né? Você vê com quem você se relaciona, quem são as pessoas que têm um pensamento mais alinhado com princípios que você valoriza. Então, eu acho que a seleção é saudável. Você está falando de separação. Não, se a gente for o tempo todo se relacionar com todas as pessoas cotidianamente, né, vivenciando aquilo, vai ter sempre muita dificuldade de você trilhar o seu caminho, porque já existem muitas distrações. E é por isso que o budismo fala, toma o refúgio na sanga. Por isso que o yoga também incentiva a gente a estar com as pessoas que pensam mais ou menos parecido, e não é se isolar, de forma alguma. Mas é você ter espaço para não lidar o tempo todo com a adversidade, né? Você ter um lugar mais seguro. E aí, quando você
toma uma decisão consciente, as pessoas se incomodam com a sua decisão consciente, poxa, às vezes é momento mesmo de se distanciar de pessoas que não são amigos a ponto de te encorajar por você ter dado um passo numa decisão consciente, né? Claro que aí tem os familiares que a gente te tolera, a gente vai trabalhar nosso ego de respirar bastante e tá tudo certo. E tem uma coisa que eu queria trazer em complemento a isso que o Oberon disse, e aconteceu comigo e continua acontecendo, né? Não acontece muito porque eu já, por exemplo, não consumo carne há muitos anos e vegano, eu já sou vegano há uns 4 anos e pouquinho. Mas eu lembro quando eu estava começando a parar de comer carne lá atrás, no começo, sempre vinham os meus amigos e falavam, come carne, só um pedacinho, pô, mas é tão gostoso, vai falar que você não gosta. Eu falava, não, não, obrigado. E aí, durante um tempo, eu era um esquisito. Passou um tempo, era assim, não, o Caio não come carne e estava tudo bem. Num terceiro momento, as pessoas vinham para mim na surdina, na miúda, e falavam assim, cara, sabia que eu não comi carne ontem e eu estou me sentindo benzão? E você passa a ser o exemplo. Então tem um período que é exatamente esse período que o Oberon falou, e essa fala é muito forte, que é, muitas vezes as pessoas elas te travam, porque se você fizer um movimento, ela vai falar, porra, talvez eu tenha que fazer esse movimento também. Porque lá no fundo eu sei. Mas quando eu estou num ambiente seguro aqui, está todo mundo fazendo a mesma coisa, eu me sinto confortável para continuar na zona de conforto. Quando alguém sai da zona de conforto, é meio como se abrisse a portinha. E aí você fala assim, pô, a porta está aberta ali. Será que eu vou? E aí a gente começa a refletir. Então, demanda esforço, tá? Demanda esforço, como a gente tem o Sutra 12 do segundo capítulo do Yoga Sutra, ele fala Abhyasa Vairagya Abhyamtam Nirodha. Ou seja, ele fala que precisa de 2 coisas para a gente caminhar no caminho do yoga. Uma delas, a gente fala que é uma disciplina, um empenho. E o segundo é desapego. O meu professor, ele fala uma analogia que é muito linda. Ele fala que é como se fosse um bonequinho de pauzinho para andar. Abhyasa, que é um empenho, essa disciplina, esse esforço, é o primeiro passo. Mas a gente só caminha quando a gente sabe tirar o pé de trás. E a gente tira o pé de trás e bota na frente. E aí hoje já ficou outro pé atrás. E aí eu tenho que tirar e botar na frente. Só assim eu caminho. Então, esforço e desapego, comprometimento e saber deixar para trás aquilo que você não precisa mais. Lindo. Né? Aí, que ensinamento Vamos bonito. para Esse mais aí eu uma? gostei. Vou carregar para mim também. Agradecido. Boa. Que bom. Que isso, esse eu carrego muito forte para mim também. Vamos lá, mais uma, que essa eu achei ótima pergunta. Maria Cecília Borges. Como é que a gente leva, vou resumir um pouquinho a pergunta dela, como é que a gente leva isso para o ambiente público? Tem alguém dentro do Congresso, por exemplo, lutando por isso? Como é que a gente faz para esse movimento se tornar um movimento realmente importante dentro de uma Sim. esfera A pública? primeira coisa que eu vejo é a gente lidar com o movimento vegano como um movimento político, né? Como uma luta social. Porque, no final das contas, ele está atrelado às lutas sociais. Se a gente for esmiuçar aqui, a gente vai entender a lógica do nutricídio, a gente vai entender que o agro tem relação com mão de obra análoga à escravidão, com o êxodo rural, com o aumento das populações periféricas, justamente por tirar a população do campo, invasão de terras da União, invasão de terras demarcadas, morte dos povos indígenas. Então, se a gente for olhar por essa perspectiva, a gente vai entender o veganismo dentro de um panorama muito maior do que simplesmente aquilo que eu consumo ou deixo de consumir, né? Então é muito importante a gente entender isso. Ele está permeando os movimentos sociais como um todo. Sim, temos pessoas lá no Congresso que têm cuidado com essa pauta. Temos duas mulheres trans no Congresso, né, pela primeira vez, e a Erika Hilton, ela é vegana. Então, assim, tem outros simpatizantes, né? A própria Gleice é vegetariana e tal. Tem uma turma que é simpatizante a isso, mas antes de usar o nome veganismo, entende-se que o agro é um mal, né?
Não porque ele mata os bois, simplesmente. Porque ele é, investe, né, em mudar. Enfim, é muita, muita coisa. Criação de leis para beneficiar eles, né? Tipo, o governo, ele subsidia a agricultura familiar até pouco tempo com 20% do que é o que eles repassam para o agronegócio, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento de mudanças climáticas, né? Onde, sim, o Brasil tem uma importância muito grande nesse cenário, porque faz parte do cinturão verde do planeta, que é a zona de amortecimento da incidência de calor solar. Então, o mundo está olhando para o Brasil, sim, e pensar no nióbio, né? Pensar no que está debaixo da terra é tipo, vamos se jogar logo do precipício. O que a gente tem que pensar é preservar, assim, a todo custo, sabe? Que coloque o exército, sabe? Porque estamos falando da nossa sobrevivência e de e centenas de milhares de espécies. Então, assim, quando a gente olha o veganismo como com um olhar público, né, como você trouxe, de trazer isso para o macro, a gente pode entender que a luta antirracismo ela tem relação com o veganismo. Então, o movimento antirracismo ele já está trabalhando pró-veganismo. O movimento por igualdade social, né, diminuir a pobreza, está trabalhando pró-veganismo. Como assim, Oberon? Você, bem breve, não vou longe, mas é só um exemplo. Se a gente tem uma discrepância social muito grande, ou seja, uma parte da população está na miséria e a outra parte usufrui de todos os bens, come, vou colocar uma elite, inclusive vegana, né, que agora consome só hambúrgueres vegetais e tá tudo do bom e do melhor, os animais vão continuar morrendo, porque toda essa parte da população que vive na miséria continua consumindo os animais. Então, se a gente não pensar em equalizar a sociedade de uma forma igualitária, né, trazer condições para que as pessoas que estão na pobreza tenham condições de escolha, não tem como a gente chegar e falar, olha, gente, vamos parar de comer frango. Porque às vezes é só o que a pessoa tem. Ou pior, às vezes a gente fala, não vamos comer carne, e a pessoa, ela nem tem arroz e feijão, mas o mais barato para ela é comer a carne processada, é a salsicha, é a linguiça, né? Então, assim, não tem como a gente expandir esse diálogo da causa animal se a gente ignora que a maior parte da população depende dessa proteína, né? Então, assim, se a gente não trouxer a sociedade para um patamar onde ela tenha possibilidade de escolha, é injusto a gente chegar a dizer que tem que parar de comer, porque ela então vai morrer, porque se ela não tem outra opção, né? Então, sempre que, vou voltar nesse ponto, sempre que os movimentos sociais estiverem atuando, a gente pode pensar que o movimento vegano está tendo seu caminho aberto, tá? Então, como fazer para melhorar logo isso? Vamos ajudar os movimentos sociais. E dentro dos movimentos sociais, existe essa brecha, sim, no MST, eu já conheço grupos veganos do MST. No movimento negro, tem a MAVE, por exemplo, o movimento afro-vegano, dentro do movimento antirracismo. No movimento feminista, tem uma grande ala vegana. Então, isso está entrando. E isso torna, né, essa pergunta, como tornar público, existe o ativismo, mas existe o fomentar os movimentos sociais. A gente está com muitas outras perguntas, tá? Eu ia até fazer outra, mas com essa foi tipo drop the mic, assim, então eu vou fechar a live com essa. Perfeita explicação, assim, obrigado, porque isso foi muito forte, muito poderoso e muito lindo. Tem muita gente aqui falando muita coisa linda, tá? Então,
Cara, se tem algum seguidor meu aqui que ainda não segue o Oberon, clica aqui em cima, ó. Tem ali, você bota a setinha para baixo, tem o Instagram dele, segue ele, observa tudo que esse cara faz, porque é muito lindo. Tamo junto, Oberon. Caio. Obrigado muito por essa fala linda. Vamos falar mais. De verdade, a minha vontade era de ficar, ó, conversando, ouvindo, falando e aprendendo muito. Vamos fazer mais. Essa live vai ficar salva, tá? Para todo mundo que tá aqui, vai ficar salva no meu perfil. Vou botar pro Oberon colaborar também, se ele quiser disponibilizar lá. E a gente mantém, porque foi muito rica, muito linda, e acho que vai fazer muito bem essa reflexão para todas as pessoas, tá? Oberon, quer deixar uma fala? Primeiramente, Caio, eu quero agradecer demais a abertura desse espaço. Você já faz isso, né? Então, assim, eu só estou pisando aqui no seu terreno. É, e me sinto privilegiado por ser ouvido, inclusive pelas pessoas que te seguem, que para muitas delas já não é novidade nada do que eu trouxe, mas para outras pessoas, né, esses ambientes eles sempre acrescentam, aumentam o espaço de reflexão. Então, te agradeço muito por essa oportunidade. Também ficaria aqui falando porque é minha paixão salvar vidas e fazer um mundo melhor é o que traz sentido para minha vida. Eu agradeço muito, tamo junto, também conte comigo para qualquer projeto, qualquer coisa, me coloco a seu serviço. Tamo juntos. Obrigado, cara. Que lindo, que honra. Fiquei muito feliz que a gente possa ter mais trocas Que bonitas assim dessas. seja. Grande beijo, beijo para todos, uma ótima manhã.